Hello, this is Teacher Raquel e hoje nós vamos aprender um assunto que eu tenho certeza que é muito odiado pela grande maioria de vocês, porque é um assunto um pouco complicado, que é o Present Perfect. Por que ele é complicado? Porque, basicamente, nós temos a mania, né? Os alunos muitas vezes têm a mania de querer traduzir tudo. Porém, em português não existe uma tradução literal desse tempo verbal. Então, vamos lá. Present Perfect. Basicamente, o Present Perfect, ele não fala do present, mas, em sua maioria, ele fala do passado, de coisas que aconteceram no passado. Então, na nossa apostila, nós vamos observar dois usos principais do Present Perfect. Mas antes da gente falar deles, nós vamos entender qual a diferença do Present Perfect para o Simple Past. Simple Past é o passado simples, algo que aconteceu e já acabou, já era. Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. I studied English for 3 years. Eu estudei inglês por 3 anos. I studied English for 3 years. Eu estudei inglês por 3 anos. Já estudei, já parei de estudar inglês, acabou. Beleza? Me formei no inglês, fechou. Pronto. Eu estudo espanhol desde 2018. Então, aconteceu no passado, na verdade, começou no passado e continua acontecendo. Eu estudo até hoje. I have studied Spanish since 2018. Beleza? Eu estudei, comecei a estudar, né, na verdade, lá no passado, lá em 2018, e continuo estudando até hoje. Essa é a diferença do Simple Past para o Present Perfect. Simple Past aconteceu lá no passado, acabou. Present Perfect aconteceu no passado, continua acontecendo, ou então ainda tem efeito aqui no presente. Beleza? Então vamos lá. São esses dois usos do Present Perfect que nós encontramos na nossa apostila. Primeiro uso, que aconteceu no passado e continua acontecendo, como por exemplo, It hasn't stopped raining since yesterday. Não parou de chover desde ontem. Então, aconteceu lá no passado, né? Começou a chover lá no passado e ainda tá chovendo até hoje. Então, tá acontecendo, tá rolando. Beleza? Esse é o primeiro uso. Segundo uso, aconteceu no passado, pode ter acabado lá no passado também, porém, ainda tem efeito no presente. Como, por exemplo, I just received a call from the university. Eu acabei de receber uma ligação da faculdade, né, da universidade. Então, eu recebi a ligação, acabou recentemente, atendi, beleza, desliguei, mas ainda tem alguma coisa que tá acontecendo por causa dessa ligação. Ainda tem efeito no presente, beleza? São esses os dois usos. Guys, duas coisinhas importantes também. Antes de eu falar, né, da construção das frases do Present Perfect, que são duas palavrinhas aí que são utilizadas para expressar tempo, né? Em breve, na próxima aula, nós vamos nos aprofundar um pouco mais e falar sobre outras dessas palavras também. As duas de hoje são since e for. Since é indicado, né? Nós usamos para indicar o início de um período. Então, quando eu falei lá, né? Vou usar outro exemplo. I've been sick since Monday. Eu estou doente desde segunda-feira. I've been sick since Monday. Eu estou doente desde segunda-feira. Então, tipo, eu fiquei doente lá na segunda e ainda estou doente. Então, o since significa, não, ele representa ali o início de um período. Então, desde segunda-feira, since Monday. Beleza? E o for. For, vou dar um exemplo aqui no Simple Past. I was sick for 3 days. Eu fiquei doente por 3 dias. I was sick for 3 days. Fiquei doente por 3 dias. Então, for nós usamos para indicar um período de tempo. Beleza? Então, eu uso for quando eu indico o período logo em seguida. Joia? Ó, 3 days. Esse foi o período que eu fiquei doente. Joia? Vamos lá, então. Vou explicar para vocês a construção das frases do Present Perfect. Olha só, vocês devem ter percebido, né, quando citei ali a diferença entre o Simple Past para o Present Perfect, que é o uso do have, ou então do has. Olha só, have eu uso quando para I
you, we e they. I, you, we e they. Para esses 4 carinhas aí, né? Para essas 4 pessoas. E o has eu uso para he, she ou it. Beleza? He, she ou it, has. Have, I, you, we, they. Beleza? É isso. Então, vamos lá. Tá na apostila de vocês, na página 23. Acompanha aí com a teacher. Eu também vou deixar aqui uma tabelinha, né? Explicando também, mas vocês podem consultar na apostila. Que, vamos lá, frase na afirmativa. Você vai colocar o sujeito, o have ou has, logo na sequência, e o verbo. Que verbo? Não é um verbo simplesmente no passado. Não é um verbo simplesmente no passado, mas é um verbo no past participle. Past participle, no particípio passado. Beleza? Então, tem basicamente essas 3, por enquanto, né? Essas 3 conjugações dos verbos. É o verbo na base form, na forma básica, verbo no passado e no past participle, no particípio passado. Então, vamos lá. Lá na página 36 tem uma tabela de irregular verbs. Eu vou usar o verbo to be para dar exemplo para vocês. Então, o verbo to be na forma básica, na base form, ou então no infinitive, como vocês preferirem, no infinitivo, né? É be. To be, só o be. No simple past, no passado, was e were. No past participle, no particípio passado, nessa terceira forma, né, nessa terceira conjugação, being. Being. Beleza? Guys, verbos regulares não tem essa terceira forma. Verbos irregulares tem. Ok? Então, é isso. Lá na página 36, uma tabela gigantesca de irregular verbs para ajudar vocês. Então, é isso por hoje. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, me perguntem. E é isso aí. Um beijo. See you.